Oiê, vamos falar de mais Em Que Mundo Tu Vive? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouquinho mais de alguns elementos do que a gente fala de literatura, mas especificamente da gente falando da coletânea de crônicas que a gente tem do José Faleiro, a gente vai falar hoje então sobre o narrador que a gente vai ter, não só de uma das crônicas, que inclusive dá o título a coletânea de crônicas, mas de falar de todos os narradores que a gente vai ter geralmente no que a gente fala nas crônicas dentro dessa coletânea. A obra vai ser uma coletânea do que a gente vai ter das crônicas que o próprio José Faleiro vai publicar ao longo de vários meses, ao longo dentro de uma revista, ao qual ele vai fazendo o que praticamente é um exercício que ele mesmo considerou como inédito, porque ele confessa que ele mesmo não sabia como se construíam crônicas, mas ele aceitou o desafio pelo professor para poder escrever. A gente precisa também entender que a parte de literatura marginal é o que caracteriza o José Faleiro a fazer essa escrita. Então a gente tem uma percepção de sociedade e também de contexto do que a gente fala da própria linguagem dentro das crônicas que vão caracterizar aqui a informalidade e até mesmo o uso de gírias, jargões e até mesmo alguns erros e equívocos gramaticais é natural porque estamos falando de literatura marginal. O narrador que vamos ter vai transitar desde o que vamos ter dentro de narrador homodiegético e narrador autodiegético. O autodiegético nós falamos de um narrador que ele é protagonista, ou seja, ele faz as ações e é ele que move a história para frente. Enquanto o narrador homodiegético ele participa do universo que nós vamos ter da história, mas ele não necessariamente vai ser o protagonista, ele apenas participa dessa história. Então, muito frequentemente nós temos um narrador ou em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Isso não é uma constância do que a gente tem das crônicas e nem das partes que são divididas em 4 partes, a coletânea de crônicas, mas é algo interessante da gente perceber que a gente ter essa construção de um narrador que, sim, participa da diégese da história é bem interessante, porque a gente não vai ter um narrador que ele é distante desse universo. Porque a gente vai ter que a crônica, inevitavelmente, ela é um recorte da nossa vivência. Então o narrador, mesmo que a gente não tenha informações se ele de fato vive naquele universo ou não, ele tem muito acesso, fazendo com que a gente tenha sim uma noção de que essa relação que nós temos entre leitor e narrador, e até mesmo do narrador com as personagens, mostram que ele tem uma boa vivência com esse tipo de universo. Então a gente falar que ele não participa do universo ou ele apenas está contando a história, parece meio difícil, porque a gente tem que essa barreira é quebrada dele fazer com que ele tenha essa vivência dessa história. Então, contar crônicas é meio que falar de um recorte da sua vivência, é meio que você externalizar o que você acredita, o que você tem de vivência. Então, inevitavelmente, nós temos essa parcela da própria vida. Então, muitas das vezes, nós vamos ter acesso às emoções e o que o próprio narrador acha. Então, não vai ser praticamente impossível a gente perceber que, mesmo com o que a gente tem das histórias, nós vamos ter um distanciamento da história para poder falar com o narrador com o que ele tem das próprias frustrações ou até mesmo de frustrações do que ele tem ao longo da vida que se conecta com o leitor ou até mesmo de outros grupos. Então, não vai ser de uma só vez que você vai ver que o narrador vai reclamar sobre algo e ele pede a sua conexão e é fácil de ter essa conexão, ou até mesmo de falar de um sentimento tão difícil. Muitas das vezes é praticamente como se o narrador ele estivesse fazendo um desabafo para você. Então é muito comum isso da gente ter, de que ao longo de toda essa vivência do que ele vai falando dessas crônicas, de que constantemente uma coisa muito frequente desse próprio narrador é o desabafo. E eu acho que inevitavelmente nesse desabafo a gente tem uma das estratégias que é tão comum, que é o famoso rir para não chorar. Muitas das vezes o próprio narrador vai falar de uma forma meio que sarcástica ou cômica, não achando que a situação é realmente engraçada ou que ela realmente deveria ser como piada, mas é que é tão absurda a situação, é tão algo que você fica pensando, não é possível que alguém chegue nessa linha de raciocínio falando com que ele tem vivências de trabalhos, com que ele possui também de vivências de exploração e até mesmo de humilhação, que ele leva o humor para poder fazer com que ele tenha o quê? Com que ele tenha essa parte para poder entender que se ele não tiver como rir disso, ele vai praticamente chorar. Então, muitas das vezes nós vamos ter um narrador que ele é sarcástico, que ele sim tece comentários muito pontuais e muito ácidos, então não é inevitável que você vai ter que encontrar alguma parte que você vai ter que ler, que você vê que o narrador está sendo sarcástico e você precisa identificar.
E por fim, eu acho que uma das partes que mais pode chamar a atenção de tanto a gente poder ver esse narrador que fala da própria vida, que usa desse desabafo, que fala dessa forma sarcástica, é essa união pelo sofrimento. Eu acho que é inevitável a gente perceber que não são todas as pessoas que se identificam 100% com essa vivência do que a gente tem do próprio José Faleiro, mas também das histórias do que temos nos narradores. Talvez a gente conheça alguma pessoa com uma vivência parecida, ou talvez nós vamos ser também pessoas que estão nesse convívio. Mas esse sofrimento, que é uma característica tão brasileira, de trabalhar, de fazer com que você tenha que se sentir humilhado, que muitas pessoas talvez nem saibam realmente o quanto que é realmente trabalhar e realmente sofrer. Eu, longe de mim, dizendo que eu me conecto 100% com o livro porque eu tenho vivências parecidas. Eu acho que, na verdade, é um desserviço que eu faço e é uma desonestidade intelectual eu falar que o que ele tem de vivência é eu falar para poder falar para você que não, porque eu sei o que ele está vivendo, eu sei o que é esse sofrimento de trabalho. Gente, não, o que acontece no livro tem umas histórias muito sofridas. Tem umas histórias que, assim, é de arrepiar de você ler e você pensar que tem pessoa que anda 2 horas para poder ir até a universidade para poder terminar a graduação, de pessoa que assina o cartão falando que entrou meia-noite e saiu às 8 horas da manhã e que, na verdade, está trabalhando mais de 20 horas de jornada de trabalho. E assim, e cada vez mais do que você vai lendo, você vai se sentindo mal e você quer fazer o quê? Você quer que o leitor ele se sinta unido. Ele quer que você tenha esse sentimento falando que você não está sozinho, de que você merece algo melhor. Então, a todo momento, o narrador ele não está fazendo apenas com que a gente tenha um desabafo como uma denúncia, mas ele quer um desabafo para que você também tenha esse desabafo de conectar, de eu sei que você está sofrendo, irmão, eu sei que a gente vive num mundo que é muito triste, inclusive falando, né, assim, mas em que mundo tu vive? Que é como se fosse a primeira crônica que a gente vai ter, que fala desse trabalho que tem dos dois, que eles estão sofrendo a todo momento. E aí vira essa piada, né? Falando, mas que mundo tu vive? E assim, é uma grande reflexão, né? Em que mundo se vive? Em que mundo que eles estão vivendo? Tanto essas personagens como nós mesmos. Então, esse sofrimento que vai se nutrindo, que vai se revoltando, fazendo com que você tenha essa vivência e esse desabafo que você precisa soltar, é para poder mostrar que, inicialmente, você não está sozinho nesse sofrimento. Segundo, não tem nada que não esteja tão ruim que não possa piorar. E que, terceiro, que muito felizmente, muitos desses sofrimentos são apenas memórias, são passageiros e eles não são uma certeza. Então, é um livro que, se você tiver um pouquinho abalado emocionalmente, ler essas crônicas é algo que vai te pegar no coração. Por exemplo, o que aconteceu comigo. Eu ainda estou meio que digerindo esse livro, eu parei na metade de ler, eu queria fazer esse vídeo, inclusive, um pouquinho antes, então é meio pesado ler esse livro. Eu recomendo a todos que você leia com uma certa precaução esse livro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, então, um pouquinho sobre o narrador que temos em Que Mas Que Mundo Tu Vive. Logicamente que não é o narrador de todas as crônicas, assim como eu falei, eu ainda não fiz a conclusão final do livro, eu dei uma olhada nas últimas crônicas para ver se isso se mantinha, mas é mais para você poder perceber uma noção geral de como que se constrói esse narrador para que você tenha uma boa leitura a respeito dessa obra. Inclusive, se tem alguma coisa que você quer perguntar a respeito desse livro ou de alguma outra coisa, escreve aqui nos comentários pra gentileza. E vale lembrar que também meu curso de literatura está disponível pelo valor de R$40, utilizando o cupom que você vai encontrar aqui embaixo do vídeo, ou se não, escaneando esse código QR para você poder utilizar o cupom e pagar por R$40. Vale lembrar que eu falo de obras e períodos literários para você poder estudar, e que se você estudou e você viu que não era exatamente o que você queria, você pode pedir o reembolso dentro de 30 dias. E também para você poder saber um pouquinho mais de tanto esse livro, como também os outros livros da lista de leitura obrigatória da URGS, tem essa playlist a qual eu estou falando sobre outras obras também da URGS, mas caso a sua ideia é mais conhecer um pouco mais do que eu falo de narradores e da visão de narradores dentro das obras, tem essa playlist a qual eu falo sobre o narrador de cada uma das obras. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!